Boa tarde a todos. Gostaria de informar que o nosso palestrante motivacional, coach, ele não pôde comparecer por problemas de saúde mental. Então, contra a minha vontade, eu vou ter que substituí-lo. E também o nosso percussionista também não pôde vir pelo mesmo motivo. Também vou tentar substituí-lo, também contra a minha vontade. Vamos começar então falando de vontade. Porque nós, seres humanos, nós pensamos que nós somos livres. Nós pensamos que nós somos livres porque nós temos consciência das nossas vontades e desejos. Mas nós ignoramos as causas pelas quais nós somos levados a querer e desejar. Eu acho que nós somos como uma pedra arremessada, que atravessando o espaço, sonha escolher a própria trajetória, e sonha escolher o momento e o local da própria queda. Eu vim agora aqui fazendo várias indagações. Queria até compartilhar com vocês. Seria o homem um erro de Deus? Ou seria Deus um erro do homem? Quem criou quem? Ou como se criou? Eu andei pensando, eu acho que, com toda humildade, eu acho que o homem, em seu orgulho, ele criou a Deus a sua imagem e semelhança. E esse Deus hoje ele tem um inferno, que é o seu amor pelos homens. Eu, pessoalmente, eu só consigo acreditar em um Deus que saiba dançar. Aliás, eu acho que nós deveríamos considerar perdido o dia em que nós não dançamos nenhuma vez. O problema é que muitas vezes aqueles que são vistos dançando são julgados insanos por aqueles que não conseguem ouvir a música. Mas a música, a vida sem música, ela seria um erro. Para mim, o reino dos céus é um estado do coração. Não é algo que eu vou encontrar no céu, na terra ou depois da morte. E eu também, sinceramente, não consigo entender um Deus que quer receber orações a todo instante. Estar vivo. Estar vivo. Vocês já pararam para pensar nessa frase? Estar vivo. Eu me pego impressionado às vezes com a estranheza dessa frase. Porque eu me pego impressionado como muitas vezes essa frase ela não diz respeito, ou ela pode não dizer respeito a ninguém. Porque quanto mais se vive, mais pode se descobrir o tanto que é inútil ter vivido. Alguém de vocês aqui tem ideia do que eu faço muitas vezes na minha vida? Vocês têm ideia? Eu sofro. Por quê?
Não sei, eu acho que é porque eu nasci. É simplesmente porque eu nasci. Só que eu sei e eu tenho consciência que o meu nascimento ele foi um acidente ridículo. O nascimento de todos nós foi um acidente ridículo. E esse não é um problema. Não há problema nenhum nisso. O problema é que nós nos esquecemos disso. E nós passamos a acreditar, nós passamos a nos comportar, como se nós fôssemos um acontecimento muito importante. Mas nós não somos. É preciso entender que o que você é não é você. O que você possui não é seu. E nós não temos que ser cúmplices de nada. Nem da própria vida. Isso significa chegar até a raiz nula de tudo. Eu espero que vocês me entendam. Eu não sou desse mundo comum. Eu tenho a minha loucura. E eu também vivo, às vezes, em outra dimensão. Só que eu não tenho tempo para coisas que não têm alma. Tanto é que sobre o mesmo assunto, pode ser que eu mude de ideia 10, 20, 30 vezes em um curto espaço de tempo. E cada opinião eu tiro como a última. Agora, os impostores, eles ousam dizer a palavra verdade. Talvez a imobilidade das coisas ao nosso redor ela seja imposta pela certeza que nós temos de que tais coisas são elas mesmas e não outras. Talvez a imobilidade das coisas ao nosso redor seja imposta pela imobilidade das nossas convicções com relação a essas coisas. É importante ter essa consciência, mas também, por outro lado, não há despertar de consciência sem dor. Mas as pessoas fazem de tudo. Elas chegam ao limite do absurdo para tentar evitar de encarar a própria alma. Só que ninguém se torna iluminado simplesmente por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a própria escuridão. Para tocar os céus é preciso antes ter raízes profundas, a ponto de tocar os infernos, os próprios infernos. Mas é inútil, é também inútil nós construirmos esse modelo de franqueza. Porque a vida também ela só é tolerável, ela só é suportável pelo grau de ilusão que se põe nela. A franqueza, ela seria a ruína da sociedade. Porque essa doçura que existe de bem comum, ela vem também da impossibilidade de darmos liberdade ao infinito dos nossos pensamentos. Ao infinito dos nossos pensamentos ocultos. Então, de certa forma, é porque nós somos todos impostores, por isso que nós nos suportamos uns aos outros. Porque quem aqui também não aceitasse mentir, veria a terra fugir. A terra fugir sobre os próprios pés. Nós estamos, de certa forma, biologicamente condenados ao falso. E se alguém aqui tivesse a coragem de olhar cara a cara as dúvidas que possui timidamente sobre si mesmo, nenhum de nós proferiria um eu sem se envergonhar. Porque a dissimulação ela arrasta tudo que existe. A nossa Constituição ela só tolera uma certa dose de verdade.
Nós não conseguiríamos sobreviver sem nos enganar, porque de certa forma há um profeta dentro de cada um de nós que também é um grão de loucura, que nos faz prosperar dentro do nosso próprio vazio. Porque se nós imaginarmos que todos os nossos atos, desde a respiração, fundação de impérios e sistemas metafísicos, tudo, quase tudo, deriva de uma ilusão, que é a ilusão sobre a nossa própria importância. Então eu pergunto a vocês, quem com a visão exata da sua própria nulidade tentaria ser eficaz ou erigir-se em qualquer coisa? Quem? Hoje em dia se fala muito em autoconhecimento. As pessoas pregam autoconhecimento, mas isso também porque elas não percebem que esse tipo de conhecimento ele pode arruinar o amor. Porque à medida que nós nos conhecemos, à medida que nós desvendamos os nossos segredos, nós podemos passar a não suportar muito os nossos semelhantes, precisamente porque eles se assemelham a nós. Porque quando não se tem mais ilusão sobre si mesmo, também não se pode ter mais sobre os outros. Na prática, qualquer um pode rivalizar com o diabo. A teoria é que não corre mesmo. Por isso que desconfiem. Desconfiem daquelas pessoas que falam de bem, que acreditam no bem, que se dizem do bem. Elas não teriam chegado a isso se tivessem sondado honestamente as suas profundezas. Porque se nós fizéssemos uma investigação exaustiva sobre nós mesmos, o nojo poderia nos paralisar e nos condenar a uma existência sem proveito. Conhecer a si mesmo é identificar os motivos sórdidos dos nossos gestos, o inconfessável escrito em nossa substância e a soma de misérias patentes ou clandestinas, das quais dependem toda a nossa eficácia. Até onde eu me lembro, eu não fiz outra coisa senão destruir em mim o orgulho de ser homem. E é por isso que eu vago na periferia da espécie como um monstro tenebroso, só que sem envergadura suficiente para poder reivindicar um outro bando de macacos. Porque quanto mais nós convivemos com os homens, mais os nossos pensamentos podem se obscurecer. E quando, para tentar aclará-los, nós voltamos para a nossa solidão, nós podemos encontrar na nossa solidão a sombra que esses malditos homens projetaram. Eu perdi em contato com muitos homens todo o frescor das minhas neuroses. E com isso também eu acabei chegando a uma conclusão. Eu cheguei à conclusão que o espermatozoide é um bandido. O espermatozoide é um bandido em estado puro. Seja por isso que não há forma social ou política ideal, porque uma soma mais ou menos igual de inconvenientes se encontra em todos os tipos de sociedade. É uma estagnação sem remédio, é um desequilíbrio maldito de que sofrem igualmente os indivíduos e as coletividades. É preciso começar a reconhecer
no experimento humano, ele está fracassando. Ele encontra-se num beco sem saída. Encontra-se encurralado. E para a gente perceber isso, basta nós olharmos nos olhos um do outro. Olhe nos olhos do outro. Vocês vão perceber que vocês podem não esperar mais nada. Porque todo ser humano, ele vem sendo muito pouco. Ele vem sendo um hino destruído do qual precisa se corrigir tudo. Até os nossos soluços. Até os nossos soluços parecem que estão errados. Nós estamos nos tornando um câncer na Terra. A frase crescer e multiplicar, a impressão que dá é que ela não está saindo ou não saiu da boca de um Deus em boa sanidade mental. Porque procriar no nosso caso tem sido amar a praga, aumentá-la e cultivá-la. A procriação humana tem sido uma loucura absurda. Agora vocês querem salvação? Querem salvação? Não há salvação. Não há salvação possível fora a imitação do silêncio. Mas o silêncio também é quase impossível dentro da raça humana, porque a nossa loquacidade ela é pré-natal. Nós somos uma raça de tagarelas, de espermatozoides verbosos, e nós estamos quimicamente ligados à palavra. A loucura de pregar, ela emerge dentro de cada um de nós como um grão de loucura. Tem uma voz, isso basta. Então às vezes eu acho que nós pagamos até muito caro por não sermos surdos e nem mudos. Porque dos esfarrapados aos snobs, todos gastam a sua generosidade criminosa, todos distribuem receitas de felicidade, todos querem dirigir os passos de todos. A vida em comum se torna intolerável. E a vida consigo mesmo, mais intolerável ainda. Um ser, uma pessoa, possuída de uma crença, que não tente comunicar sua crença aos outros, é um fenômeno raro nesse mundo, onde a obsessão pela salvação torna a vida irrespirável. Por todos os lados tem pessoas que pregam. Aspiram a isso até os mendigos, inclusive os incuráveis. E o pior, a sede de querer chegar a ser fonte de acontecimento acaba atuando sobre cada um com uma desordem mental ou uma maldição intencional, não sei. A sociedade ela acaba se tornando um inferno de salvadores. E os verdadeiros benfeitores da humanidade são aqueles que destroem os preconceitos e analisam os delírios. E se nós acreditamos com tanta ingenuidade nas ideias humanas, é porque nós nos esquecemos que elas foram também concebidas por mamíferos. Por isso que basta que alguém fale com segurança de verdade e acha que é o dono da verdade, e pior ainda, que convoque os outros se sentindo seu intérprete, porque eu considero essa pessoa meu inimigo. De adorar das pessoas também pode ser responsável por todos os seus crimes. Porque aquela pessoa que ama indevidamente a um Deus, um partido ou uma ideologia, o que ela faz? O que ela faz? Ela quer obrigar os outros a amar o mesmo que ela. E pior, em casos mais radicais,
planejam exterminar essa pessoa caso ela se recuse a amar o mesmo que ela. Toda ideia nunca deveria se esquecer de ser neutra. O problema é que nós animamos as ideias. Nós projetamos nas ideias as nossas paixões, as nossas demências. Aí as ideias se inserem no tempo. Aí elas tomam forma de acontecimento. Aí o passo da lógica para a epilepsia está consumado. É assim que nascem as ideologias, as doutrinas, as farsas sangrentas. Os excessos suscitados pela deusa razão, pela ideia de nação, de classe ou de raça, são semelhantes à Inquisição e à Reforma. Forcas, calabouços, masmorras, todas as formas de execuções e torturas nunca prosperaram tanto quanto a sombra de uma fé cega. Os verdadeiros criminosos da humanidade são aqueles que estabelecem uma ortodoxia, uma rigidez, um fundamentalismo sobre o plano religioso ou político, não é o que faz. Pensar tudo isso gera angústia, né? Só que por mais intensa que seja a angústia, por mais profunda que seja a dor sentida, sobrevive-se. Sobrevive-se. É uma estranha e aleatória ironia, porque nós nos tornamos sobreviventes de nós mesmos. Porque, por outro lado, cada um de nós tem que buscar a ilusão que melhor diminua a sua insatisfação. Cada um de nós tem que criar delírios privados, onde nós possamos sonhar os nossos próprios sonhos. E assim nós tentamos preencher o vazio que precipita a nossa queda no tempo, que é uma situação inexorável, sem saída, e que deixa claro que há uma inconveniência de se ter nascido. Hoje eu encontrei uma carta de uma memória da minha infância. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Estava eu nos meus 4 anos de idade e inaugurava a minha primeira aventura turística sobre o perfil destes finos horizontes. Nessa altura da vida, os valores do mundo psicológico e do mundo físico ainda se encontram de cabeça para baixo, em posição fetal, e se representam por imagens de sonho. Tão longe andava eu no tempo e no espaço, e de repente os meus olhos encontraram a maior das maravilhas.
uma cidade. Uma cidade tal qual me mostravam as histórias para meninos nas páginas de um semanário bem ilustrado de histórias para criança, que era então em voga. Era preciso viajar para ver uma cidade murada como aquela. E mais que empolgado pela visão, eu gritei apontando da janelinha do trem o meu dedo descobridor. Uma cidade. Porém, logo a minha tia Afonsina, ela converteu o fantástico descobrimento em termos de realidade. Então ela me disse: não, filho, isso não é uma cidade. Aquilo é um cemitério. Então, eu não descobri mais nada. E a viagem aventurosa findou-se naquele instante. Para a primeira lição sobre o que era o lugar entre muros para onde vão os defuntos. E assim tem sido a minha velha poesia do cotidiano. Uma confusão de cemitérios com cidades e cidades com cemitérios. Uma desolada e longa sucessão de enganos. Uma triste poesia de menino que não aprendeu a ver as coisas. E com tudo isso, ainda raramente usa óculos. Com tudo isso, eu me tornei um mero espectador da vida que não tenta explicá-la. Eu não afirmo e eu também não nego. Há muito tempo já eu fujo de julgar os seres humanos e a cada hora que passa, a vida me parece muito complicada e misteriosa ou muito simples e profunda. Eu não aprendo até morrer. Eu desaprendo até morrer. Eu não sei nada. Não sei nada. E eu saio desse mundo com a convicção de que não é a razão nem a verdade que nos guiam. Somente as paixões. As paixões e o absurdo nos levam a resoluções definitivas. E o papel dos loucos é de primeira importância neste triste planeta. Embora depois os outros tentem corrigi-los e canalizá-los, eu penso também que é tão difícil ter a certeza de um fato como é difícil julgar outro ser humano com justiça. Porque todos os dias nós mudamos de opinião, todos os dias nós somos levados a léguas de distância, empurrados por uma força frenética que nos leva não sei para onde. Passado o tempo sobre o que eu penso, eu próprio duvido e hesito. Eu fujo até de descer para dentro de mim próprio, para não ter que constatar com espanto que eu também sou um absurdo. Para não ter que saber até que ponto creio e o que não creio. Para ter que discriminar o que pertence a mim e o que pertence aos mortos. Esse negócio de ter opiniões não é fácil. Sempre, muitas vezes que eu me dei esse luxo, depois eu fui obrigado a aceitar que as minhas opiniões também eram falsas e errôneas. Por isso que eu não aprendo até morrer. Eu desaprendo até morrer. Mas ainda assim, existe o amor. O amor. O amor que é o estado no qual os seres humanos têm mais possibilidades de ver as coisas como elas não são.
Há sempre um pouco de loucura no amor, mas há sempre muita razão na loucura. Só que ninguém fez nada, ou ninguém faz nada totalmente para o outro, porque todo amor também é amor próprio. Investigue aqueles que você ama, cave profundamente, você verá que você não ama simplesmente a eles, você ama as sensações agradáveis que esse amor provoca em você. Quem ama gostaria que os seus defeitos permanecessem ocultos, mas isso não por vaidade. É que quem ama não gostaria que o objeto amado passasse a sofrer. E quem ama gostaria de parecer como um Deus. E isso também não por vaidade, mas é porque aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. E de tudo isso, de todas as filosofias, eu encontrei um caminho, uma resposta numa filosofia brasileira. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita em viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Vai viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Mais uma vez. É bonita e é bonita. É bonita